Uma pergunta desesperada de uma criança pode mudar o destino de 3 vidas para sempre. Quando uma menina de 8 anos surgiu na porta de uma fazenda isolada, carregando o peso de um pedido que nenhuma criança deveria fazer, ela não sabia que estava prestes a reunir corações que o tempo havia separado e revelar segredos que transformariam uma família inteira. Esta é a história de como uma noite tempestuosa trouxe de volta tudo o que Eduardo Mendes havia perdido, e muito mais do que ele jamais imaginou ter. Eduardo Mendes ajustou o chapéu de couro sobre a testa, enquanto observava as nuvens escuras se acumulando no horizonte. Aos 42 anos, ele havia aprendido a ler os sinais da natureza, com a precisão de quem passou metade da vida trabalhando a terra. A fazenda de café que herdara do pai se estendia por centenas de hectares nas montanhas do interior. Um verdadeiro paraíso verde que se tornara sua prisão voluntária nos últimos 12 anos. A casa principal, construída em madeira de lei e telhas vermelhas, ficava no alto de uma colina, cercada por cafezais que ondulavam como um mar verde até onde os olhos alcançavam. Era uma propriedade próspera, que rendia o suficiente para uma vida confortável, mas Eduardo preferia a simplicidade. 2 quartos, uma cozinha ampla com fogão a lenha e uma sala com lareira onde passava as noites solitárias lendo ou simplesmente contemplando as chamas dançarem. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. 12 anos atrás, Helena Santos havia partido da cidade numa manhã de domingo, deixando apenas uma carta explicando que havia encontrado uma oportunidade melhor na capital. Eduardo ainda guardava aquela carta na gaveta da cômoda, amarelada pelo tempo, mas com as palavras ainda nítidas em sua memória. Ela escolhera a segurança de um casamento vantajoso, em vez do amor incerto que compartilhavam. A dor daquela traição o levou a se isolar completamente do mundo, dedicando-se exclusivamente ao trabalho na fazenda e evitando qualquer contato desnecessário com outras pessoas. Os empregados que contratava para as colheitas vinham pela manhã e partiam ao entardecer. Eduardo fazia questão absoluta de manter sua solidão intacta. Conversava apenas o necessário, pagava em dia e dispensava qualquer tentativa de aproximação pessoal. A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros de estrada de terra, e ele só ia até lá quando precisava comprar suprimentos ou resolver questões bancárias. Sempre rápido, sempre sozinho. Naquela tarde específica, enquanto recolhia as ferramentas após um dia cuidando dos canteiros de mudas, Eduardo notou que algo estava diferente. O ar carregava uma umidade pesada que anunciava tempestade, mas havia algo mais. Os animais pareciam inquietos, as galinhas se recolheram mais cedo, os cavalos relinchavam baixinho no estábulo e até mesmo seu velho cão de guarda, Trovão, andava de um lado para outro com as orelhas atentas. A primeira gota de chuva caiu quando Eduardo terminava de fechar o galinheiro. Em questão de minutos, a garoa se transformou numa chuva torrencial que tamborilava no telhado da casa com força descomunal. Ele correu para a varanda, observando a cortina d'água que se formava ao redor da propriedade. Era o tipo de tempestade que fazia as estradas virarem lamaçais e isolava a fazenda do resto do mundo por dias. Foi então que ouviu os gritos desesperados cortando o barulho da chuva. Eduardo correu em direção ao portão da entrada, a chuva encharcando suas roupas em segundos. Através da cortina d'água, conseguiu distinguir 2 figuras pequenas na estrada de terra. Uma criança corria em sua direção, gritando palavras que o vento e a chuva tornavam incompreensíveis, enquanto uma figura adulta permanecia mais atrás,
claramente em dificuldades. Quando a menina se aproximou o suficiente, Eduardo finalmente conseguiu entender seus gritos desesperados. Por favor, senhor, minha mãe vai ter um bebê e ela não consegue mais andar. Por favor, nos ajude. A criança era uma menina de aproximadamente 8 anos, com cabelos escuros grudados no rosto pela chuva e olhos que refletiam uma determinação impressionante para alguém tão jovem. Suas roupas simples estavam encharcadas e sujas de lama, mas ela não demonstrava qualquer preocupação consigo mesma. Toda sua atenção estava voltada para a mulher que permanecia na estrada, claramente em trabalho de parto. Eduardo não hesitou. Pegou a menina no colo e correu em direção à mulher, que se apoiava numa árvore à beira da estrada, segurando o ventre com ambas as mãos. Quando chegou perto o suficiente para ver o rosto dela, seu mundo parou. Helena Santos estava ali, molhada, vulnerável, e em trabalho de parto na porta de sua fazenda. Por um momento que pareceu uma eternidade, Eduardo ficou paralisado, incapaz de processar a realidade que se apresentava diante dele. A mulher que amara perdidamente, que o abandonara sem olhar para trás, que o fizera jurar nunca mais confiar em alguém, estava ali implorando por sua ajuda no momento mais vulnerável de sua vida. Mas a súplica desesperada da criança o trouxe de volta à realidade. Por favor, senhor, minha mãe precisa de ajuda. O bebê quer nascer agora. Independentemente do passado que compartilhava com Helena, Eduardo não podia negar socorro a uma mulher em trabalho de parto. Rapidamente, carregou Helena nos braços, enquanto a menina seguia ao lado e os conduziu para dentro da casa, preparando-se para enfrentar uma situação que mudaria completamente o rumo de sua vida solitária. Contudo, nenhum deles imaginava que aquela tempestade traria revelações muito mais impactantes do que um simples reencontro com o passado. Eduardo carregou Helena para o quarto principal, sentindo o peso não apenas do corpo dela, mas de todas as memórias que voltaram como uma avalanche. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto preparava a cama com lençóis limpos, tentando manter o foco na urgência médica da situação, em vez do turbilhão emocional que sentia. Helena gemia baixinho a cada contração, e Eduardo percebeu que o bebê não esperaria muito tempo para nascer. A menina permaneceu ao lado da mãe, segurando sua mão com uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo familiar em seus traços, na cor dos cabelos, na determinação que demonstrava. Era como se estivesse olhando para um espelho do passado. "Como você se chama, pequena?" perguntou Eduardo, ajoelhando-se na altura da criança. "Isabela, senhor. Isabela Santos", respondeu a menina com voz firme, apesar da situação desesperadora. "Minha mãe se chama Helena. Ela disse que conhece alguém nesta região, mas eu não sei se é o senhor." Eduardo sentiu o coração acelerar. Helena havia mencionado conhecer alguém na região. Seria uma coincidência ela ter procurado justamente sua fazenda, ou algo mais profundo a havia guiado até ali? Ele afastou esses pensamentos para se concentrar no que era mais urgente. "Isabela, preciso que você seja muito corajosa agora", disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos da menina. "Vou cuidar da sua mãe, mas preciso da sua ajuda. Consegue fazer isso?" A menina assentiu energicamente, demonstrando uma força interior que tocou o coração de Eduardo. Ele enviou Isabela para buscar toalhas limpas e água morna, tarefas que a mantiveram ocupada enquanto ele se concentrava em Helena, que passava por contrações cada vez mais intensas e próximas. "Eduardo", Helena murmurou quando o reconheceu entre uma contração e outra, sua voz misturando surpresa, alívio e algo que parecia constrangimento. "Não posso acreditar, depois de todos esses anos. Como é possível?" "Não é hora de conversar sobre o passado, Helena", respondeu Eduardo, tentando manter a voz firme, apesar da turbulência emocional que sentia. "Agora o importante é garantir que você e o bebê fiquem bem." Helena assentiu,
confiando nele completamente, apesar de todos os anos que os separaram. Eduardo percebeu que, independentemente das mágoas do passado, ela sabia que estava em boas mãos. Ele havia ajudado no nascimento de dezenas de bezerros e potros ao longo dos anos na fazenda, e embora um parto humano fosse diferente, os princípios básicos eram os mesmos. As horas que se seguiram foram as mais intensas que Eduardo já havia vivido. Com movimentos cuidadosos e palavras de encorajamento, ele ajudou Helena durante todo o trabalho de parto. Isabela se mostrou uma assistente excepcional, correndo para buscar tudo o que Eduardo pedia e segurando a mão da mãe nos momentos mais difíceis. A menina parecia compreender intuitivamente a gravidade da situação e respondia com uma sabedoria que impressionava o fazendeiro solitário. Durante uma pausa entre as contrações, Eduardo observou Isabela mais atentamente. A menina tinha cabelos castanhos ondulados, exatamente como os dele na infância. O formato do rosto, a cor dos olhos, até mesmo a maneira determinada com que falava, lembravam características suas. Uma suspeita começou a se formar em sua mente, mas ele a afastou, concentrando-se na tarefa em mãos. "Está quase na hora", disse Eduardo para Helena, que se preparava para mais uma contração forte. "Na próxima, você vai fazer força com tudo o que tem." Isabela segurou firmemente a mão da mãe, sussurrando palavras de encorajamento. "Você consegue, mamãe. Eu sei que consegue. Somos fortes, lembra? Papai Robert sempre dizia que somos as mulheres mais corajosas que ele conhecia." A menção ao nome Robert fez Eduardo franzir a testa. Então Helena realmente se casara com alguém, como a carta dizia. Aquela criança extraordinária tinha outro pai, alguém que Eduardo não conhecia, mas que claramente havia sido importante em sua vida. Quando o bebê finalmente nasceu, um menino saudável que chorava vigorosamente, Eduardo sentiu uma emoção indescritível. Cuidadosamente, limpou o recém-nascido e o entregou nos braços de Helena, que sorriu através das lágrimas de alívio e felicidade. "Ele vai se chamar Miguel", disse Helena, olhando para o filho com infinita ternura. "Miguel Santos." Eduardo notou que ela não mencionou sobrenome paterno para o bebê, apenas o próprio sobrenome. Isso despertou sua curiosidade, mas ele preferiu não fazer perguntas. Helena estava claramente exausta após o parto, e Isabela finalmente demonstrava sinais de cansaço depois de horas de tensão. "Vocês precisam descansar", disse Eduardo, ajeitando os travesseiros para que Helena ficasse mais confortável. "Isabela, tem uma cama no quarto ao lado onde você pode dormir. Amanhã conversamos sobre tudo." Mas Helena segurou o braço dele antes que pudesse sair do quarto. "Eduardo, preciso te contar algumas coisas sobre como cheguei aqui, sobre minha vida nos últimos anos e sobre Isabela." Havia algo no tom de voz de Helena que fez Eduardo parar e olhar diretamente para ela. Seus olhos carregavam um peso que ia muito além do cansaço físico do parto. "O que há sobre Isabela?" perguntou Eduardo, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Helena respirou fundo, olhando para a filha que dormitava na cadeira ao lado da cama, e então para o bebê em seus braços. Quando finalmente voltou os olhos para Eduardo, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Ela não é filha do meu marido, Eduardo. Robert foi um pai maravilhoso para ela. A amou como se fosse sua própria filha, mas..." Helena fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis demais de pronunciar. "Isabela é sua filha, Eduardo. Quando me casei com Robert, eu já estava grávida de 3 meses. O mundo de Eduardo desabou e se reconstruiu no espaço de alguns segundos. Ele olhou para Isabela, que dormia tranquilamente, e pela primeira vez viu claramente as semelhanças que antes havia notado vagamente. O formato do rosto, a cor dos cabelos, a determinação natural. Tudo fazia sentido agora. Por 9 anos, ele teve uma filha sem saber,
uma menina corajosa e inteligente que crescera chamando outro homem de pai. Mas junto com a revelação veio uma dor profunda. Helena havia partido sabendo que estava grávida de seu filho e nunca havia contado. Durante 9 anos, ele havia perdido cada sorriso, cada palavra, cada momento importante da vida de sua própria filha. No entanto, olhando para aquela criança extraordinária que havia demonstrado tanta coragem e maturidade, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos. Um amor paternal imenso e instantâneo brotando em seu coração. A tempestade lá fora continuava forte, mas dentro da casa, 3 vidas estavam sendo transformadas para sempre, de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado algumas horas antes. Eduardo saiu do quarto sem conseguir dizer uma palavra, precisando de tempo para processar a revelação devastadora que mudava absolutamente tudo em sua vida. Caminhou até a varanda da frente e se apoiou no corrimão de madeira, olhando para a chuva que ainda caía com força, tentando organizar os pensamentos e sentimentos que se atropelavam em sua mente. Isabela era sua filha. Durante 9 anos, ele teve uma filha crescendo em algum lugar do mundo sem saber de sua existência. Uma menina que herdara sua determinação, sua conexão natural com os animais, seu jeito de enfrentar as dificuldades de frente. A dor da descoberta se misturava com uma alegria inexplicável e um amor paternal que nascia instantaneamente em seu coração. Mas junto com esses sentimentos, vinham as perguntas que o atormentavam. Por que Helena nunca havia contado? Por que permitiu que ele perdesse os primeiros 9 anos da vida de sua filha? Por que escolheu deixá-lo na escuridão sobre a existência da criança mais importante de sua vida? Eduardo passou horas na varanda, ouvindo o som da chuva e tentando processar tudo. Quando finalmente voltou para dentro da casa, já era madrugada. Helena ainda estava acordada, amamentando Miguel, mas observando Isabela dormir com um olhar cheio de preocupação e culpa. Você ficou muito tempo lá fora, disse Helena baixinho para não acordar Isabela. Eu entendo se você estiver com raiva de mim. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, seus olhos alternando entre Helena e a menina, que descobrira ser sua filha. Ela sabe? Perguntou sua voz carregada de emoção contida. Não, respondeu Helena, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Robert a assumiu desde o nascimento. Ele sabia a verdade sobre a paternidade, mas amou Isabela como se fosse dele. Ela acredita que ele era seu pai biológico e eu nunca tive coragem de contar a verdade. Eduardo observou Isabela dormindo, notando como ela havia instintivamente se encolhido na cadeira para ficar mais confortável. Mesmo dormindo, havia algo de familiar em seus movimentos, uma tranquilidade que lembrava sua própria infância naquela mesma casa. Por que não me contou quando descobriu que estava grávida? Perguntou Eduardo, sua voz misturando dor e curiosidade. Helena demorou para responder, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque eu era jovem e estava com medo. Medo de não conseguir te dar o que você merecia, medo de não ser suficiente para você, medo de que meus pais nunca aceitassem nosso relacionamento. Robert apareceu oferecendo estabilidade, uma vida confortável, aceitação social. Parecia a escolha mais segura para mim e para o bebê. E agora? Perguntou Eduardo. O que aconteceu? Por que você está aqui sozinha com 2 crianças? Helena ajeitou Miguel nos braços antes de responder. Robert morreu há 6 meses, vítima de um problema no coração. Ele era um bom homem, Eduardo, um pai maravilhoso para Isabela. Mas a família dele nunca me aceitou completamente. Depois da morte dele, me expulsaram da casa, alegando que eu não tinha direitos sobre nada, porque não era uma verdadeira Collins. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito. Eles expulsaram você grávida? Com 6 meses de gravidez, confirmou Helena.
Disseram que eu era uma aproveitadora e que não mereceria herdar nada da família. Fiquei sem casa, sem dinheiro, sem ter para onde ir. A única coisa que me restou foi tentar voltar para cá, para a região onde nasci, esperando encontrar algum trabalho, ou pelo menos um lugar seguro para ter o bebê. Eduardo processou essas informações em silêncio. Helena havia passado por tanto sofrimento nos últimos meses, e ele nem sabia. Pior ainda, ela havia enfrentado tudo sozinha, cuidando de Isabela e carregando uma gravidez difícil. "Por que minha fazenda?" perguntou Eduardo. "De todas as propriedades da região, por que veio parar justamente aqui?" Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Eu não sabia que esta fazenda era sua. Quando as contrações começaram na estrada, esta foi a primeira propriedade que vimos com luzes acesas. Isabela disse que tinha certeza de que alguém nos ajudaria aqui, que sentia que seria um lugar seguro. Agora, eu acredito que foi o destino." Eduardo olhou para sua filha dormindo e sentiu algo se transformar dentro dele. Durante 12 anos, havia vivido isolado, convencido de que estava melhor sozinho. Mas vendo Isabela ali, percebeu o quanto sua vida havia sido vazia. Havia perdido 9 anos preciosos com sua filha, mas não perderia mais nenhum dia. "Ela precisa saber a verdade", disse Eduardo com uma determinação que surpreendeu até mesmo ele próprio. "Eduardo, ela acabou de perder o único pai que conheceu há apenas 6 meses. Não sei se é o momento certo para mais uma mudança drástica em sua vida", respondeu Helena claramente preocupada. "Ela tem o direito de saber quem é seu pai verdadeiro, e eu tenho o direito de ser pai para ela, de compensar todo o tempo perdido." Helena assentiu lentamente, compreendendo que Eduardo estava certo. Isabela merecia conhecer suas verdadeiras origens, e Eduardo merecia a chance de ser o pai que sempre deveria ter sido. Pela manhã, quando Isabela acordou, encontrou Eduardo preparando café da manhã na cozinha. A menina se aproximou timidamente, ainda processando os eventos da noite anterior. "Bom dia, senhor Eduardo", disse Isabela educadamente. "Como está minha mãe?" "Ela está bem, e o bebê também. Que tal tomar café comigo enquanto ela descansa?", respondeu Eduardo, servindo leite morno e pão caseiro para a menina. Durante o café da manhã, Isabela conversou naturalmente sobre sua vida, contando histórias sobre a escola, sobre os amigos que deixara na cidade, sobre como cuidava da mãe durante a gravidez. Eduardo a ouvia fascinado, descobrindo detalhes sobre os 9 anos que havia perdido e percebendo traços de personalidade que definitivamente havia herdado dele. "Senhor Eduardo", disse Isabela enquanto ajudava a lavar a louça, "o senhor mora sozinho nesta fazenda grande? Não fica triste sem ter família por perto?" A pergunta inocente tocou profundamente Eduardo, que percebeu como sua vida havia se tornado solitária e sem propósito nos últimos anos. Olhando para aquela menina especial, sua filha, ele começou a imaginar como seria ter uma família de verdade, como seria cuidar de Isabela e vê-la crescer ao seu lado, ensinando-lhe sobre a fazenda e sobre a vida. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que Helena fez naquela situação? Deixaria de contar sobre a gravidez? Quero saber sua opinião sincera. Quando Helena se levantou para o almoço, carregando Miguel nos braços, encontrou Eduardo e Isabela conversando animadamente na varanda. A menina estava contando sobre sua experiência com animais na casa onde morava antes, e Eduardo percebia cada vez mais semelhanças entre eles. "Mamãe!", exclamou Isabela ao ver Helena se aproximar. "O senhor Eduardo tem cavalos lindos e ele disse que talvez me ensine a cavalgar." Helena sorriu, mas Eduardo notou a preocupação em seus olhos.
Ela sabia que aquela conversa sobre a paternidade não podia ser adiada por muito tempo e que suas vidas estavam prestes a mudar novamente de forma radical. No entanto, nenhum deles esperava que essas mudanças viriam de uma forma muito mais dramática e perigosa do que imaginavam. Pois enquanto a família se reconectava na tranquilidade da fazenda, alguém já havia descoberto onde eles estavam e planejava uma interferência que ameaçaria destruir a paz que acabavam de encontrar. Os dias seguintes à revelação trouxeram uma rotina completamente nova para a fazenda de Eduardo. Pela primeira vez em 12 anos, a propriedade estava cheia de vida. O choro do bebê Miguel ecoava pelos corredores. Isabela explorava cada canto da fazenda com curiosidade insaciável. E Helena se recuperava rapidamente do parto, ajudando nas tarefas domésticas sempre que possível. Eduardo se dedicava a conhecer melhor Isabela, tentando compensar os 9 anos perdidos com atenção redobrada. Ensinava-lhe sobre os diferentes tipos de café que cultivavam. Mostrava-lhe como cuidar dos cavalos e compartilhava histórias sobre sua própria infância naquela mesma terra. A menina absorvia tudo com entusiasmo, demonstrando uma afinidade natural com os animais que impressionava até mesmo Eduardo. Papai Robert sempre disse que eu tinha um dom especial com os bichos, comentou Isabela, enquanto escovava Canela, uma égua dócil que Eduardo havia escolhido especialmente para ela. Ele dizia que eu puxava isso da família dele. Eduardo sorriu tristemente ao ouvir o comentário. A ironia de Robert receber o crédito por características que Isabela havia herdado dele próprio era dolorosa, mas ele entendia que a menina precisava manter as boas lembranças do único pai que conhecera. Isabela, disse Eduardo, ajoelhando-se ao lado dela, sua mãe e eu precisamos conversar com você sobre algo muito importante. Algo sobre sua família. A menina parou de escovar o cavalo e olhou para Eduardo com curiosidade. É sobre por que a família do papai Robert não nos quis mais? Se essa história está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. É sobre algo ainda mais importante que isso, respondeu Eduardo, pegando as pequenas mãos de Isabela nas suas. Vamos até a casa conversar com sua mãe? Helena estava amamentando Miguel na sala quando Eduardo e Isabela entraram. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de nervosismo e determinação, sabendo que havia chegado o momento de contar a verdade para a filha. Isabela, venha sentar aqui do meu lado, disse Helena, fazendo espaço no sofá. Temos algo muito especial para te contar. A menina se sentou entre a mãe e Eduardo, seus olhos grandes e curiosos alternando entre os dois adultos. Havia uma seriedade no ar que ela percebia intuitivamente, mas não demonstrava medo, apenas expectativa. Minha querida, começou Helena, sua voz tremulando ligeiramente. Você lembra quando perguntava sobre como era antes de você nascer? Lembro, mamãe. Você sempre dizia que havia muitas histórias para contar quando eu ficasse mais velha. Pois chegou a hora de contar uma dessas histórias, continuou Helena. Antes de eu me casar com Robert, antes de nos mudarmos para a cidade, eu morava aqui nesta região, e eu conhecia Eduardo. Isabela olhou para Eduardo com interesse renovado. Vocês eram amigos? Éramos mais que amigos, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. Nós nos amávamos muito e... Bem, você nasceu desse amor. A menina franziu a testa tentando processar a informação. Mas papai Robert... Robert foi um pai maravilhoso para você, interrompeu Helena gentilmente. Ele te amou desde o primeiro dia, te criou como sua própria filha e sempre será especial em nossa memória. Mas Eduardo é seu pai biológico, querida. Você foi feita do amor entre nós dois. Isabela ficou em silêncio por longos momentos, seus olhos passando de Helena para Eduardo e de volta. Eduardo segurou a respiração, esperando pela reação da filha que acabara de descobrir.
Finalmente, Isabela olhou diretamente para Eduardo e disse: "Foi por isso que eu me senti tão segura com você desde o primeiro momento? Foi por isso que senti que podia confiar em você para salvar minha mãe?" Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Talvez tenha sido, minha querida. Talvez seu coração soubesse algo que sua mente ainda não entendia." "Posso te chamar de papai agora?" perguntou Isabela, sua voz pequena, mas cheia de esperança. "Claro que pode, minha filha." "Claro que pode," respondeu Eduardo, abraçando Isabela com força, sentindo o coração se encher de uma felicidade que nunca pensou sentir novamente. Mas a felicidade da família recém-reunida foi interrompida pelo som de cavalos se aproximando rapidamente da fazenda. Eduardo se levantou imediatamente, reconhecendo que não eram os cavalos lentos dos trabalhadores rurais locais, mas o galope acelerado de quem tinha pressa ou más intenções. "Fiquem aqui dentro", disse Eduardo para Helena e Isabela, dirigindo-se à janela para ver quem se aproximava. 3 homens a cavalo vinham pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira atrás deles. Quando ficaram mais próximos, Eduardo reconheceu o líder do grupo, Antônio Ferreira, cunhado de Helena, um homem que sempre teve reputação de ser ganancioso e sem escrúpulos. Antônio Ferreira sempre foi conhecido na região como alguém ambicioso e perigoso. Após a morte de seu cunhado, assumiu o controle dos negócios da família e se tornou ainda mais arrogante. Eduardo sabia que Antônio nunca aceitou completamente Helena no círculo familiar, considerando-a uma oportunista que se casara apenas por dinheiro. "Helena Santos!" gritou Antônio antes mesmo de desmontar do cavalo. "Eu sabia que acabaria encontrando você e essa menina." Eduardo saiu da casa e se posicionou entre Antônio e sua família, seus punhos cerrados e sua postura deixando claro que estava pronto para proteger Helena e as crianças a qualquer custo. "O que você quer, Antônio?" perguntou Helena, aparecendo na porta da casa com Miguel nos braços, enquanto Isabela se escondia atrás dela. "Vim buscar o que pertence à família", respondeu Antônio com um sorriso cruel. "Essa menina é filha de meu cunhado e tem direitos sobre a herança da família. Não vou permitir que você a crie na miséria quando ela pode ter uma vida digna conosco." Eduardo deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. "A menina fica com a mãe dela. E sugiro que você saia da minha propriedade agora mesmo." "E quem é você para se meter nos assuntos da família Ferreira?" retrucou Antônio, claramente subestimando Eduardo. Foi então que Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo. "Isabela não é filha do seu cunhado, Antônio. Ela é minha filha." O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de eletricidade. Antônio ficou visivelmente chocado. Helena segurou a respiração e Isabela olhou de Eduardo para sua mãe, finalmente entendendo completamente a dimensão das revelações dos últimos dias. Mas o que nenhum deles esperava era que essa declaração desencadearia uma série de eventos que colocariam em risco não apenas a guarda de Isabela, mas a segurança de toda a família. Antônio não era o tipo de homem que desistia facilmente, e Eduardo acabara de desafiá-lo publicamente de uma forma que exigiria uma resposta definitiva. "Papai Eduardo", sussurrou Isabela, sua voz carregada de uma mistura de confusão, medo e esperança, enquanto se aproximava dele instintivamente, buscando proteção contra a tensão que tomava conta do ambiente. Eduardo colocou a mão protetora no ombro de Isabela, mantendo os olhos fixos em Antônio, que ainda processava o choque da revelação. Os 2 homens que acompanhavam Antônio trocaram olhares desconfiados, claramente não esperando por aquela reviravolta na situação. "Isso é ridículo!" gritou Antônio, recuperando-se do susto inicial. "Vocês não têm como provar essa história absurda. Isabela está registrada como filha legítima de meu cunhado. Ela tem direito à herança da família Ferreira e não pode crescer nesta fazenda isolada."
Não preciso provar nada para você, Ferreira, respondeu Eduardo, sua voz firme e controlada apesar da raiva que sentia. Mas se for necessário, podemos resolver isso legalmente. Por enquanto, quero que saia da minha propriedade imediatamente. Helena se adiantou, encontrando coragem para enfrentar o cunhado que tanto a aterrorizara nos últimos meses. Antônio, você me expulsou de casa quando eu mais precisava de ajuda. Me tratou como se eu fosse uma estranha depois de anos de família. Agora vem aqui querer levar minha filha? Nunca! Essa menina representa uma fortuna considerável em herança, disse Antônio, sua ganância ficando cada vez mais evidente. Ela não pode ficar aqui vivendo como camponesa, quando pode ter acesso à melhor educação, às melhores oportunidades que nossa família pode oferecer. Isabela se posicionou ao lado de Eduardo, sua pequena mão segurando firmemente a dele. Com uma coragem impressionante para seus 8 anos, ela olhou diretamente para Antônio e disse: Eu não quero ir com você. Quero ficar com minha mãe, com meu irmãozinho e com meu papai verdadeiro. A determinação na voz de Isabela surpreendeu todos os presentes. Eduardo sentiu o orgulho crescer em seu peito. Sua filha havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também sua força de caráter. Antônio, vendo que não conseguiria convencer a menina por bem, mudou de estratégia. Vocês vão ouvir falar de mim novamente. E quanto a esse bebê, disse apontando para Miguel nos braços de Helena, ele sim é um verdadeiro herdeiro da família. Não vou deixar que cresça na pobreza. Miguel fica comigo, declarou Helena com firmeza. Ele é meu filho e eu sou sua mãe. Nenhum tribunal neste país separará um bebê de poucos dias de sua mãe. Antônio montou em seu cavalo com raiva, mas não antes de lançar um último olhar ameaçador. Isso não vai ficar assim. Vocês não ouviram a última palavra sobre isso. Depois que ele e seus comparsas partiram, levantando uma nuvem de poeira na estrada, a família permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a intensidade da confrontação. Ele vai tentar alguma coisa, não vai? Perguntou Helena, claramente preocupada. Provavelmente, admitiu Eduardo. Homens como Antônio não desistem facilmente quando há dinheiro envolvido. Mas não se preocupe. Não vou deixar que nada aconteça com vocês. Isabela puxou a mão de Eduardo. Papai, eu não quero que o homem mau leve Miguel embora. Ele é meu irmãozinho. Eduardo se ajoelhou na altura de Isabela, tocado pela preocupação dela com o bebê. Ninguém vai separar nossa família, minha querida. Eu prometo. Nos dias que se seguiram à visita ameaçadora de Antônio, Eduardo tomou várias precauções. Contratou um advogado na cidade para orientá-los sobre os direitos de Helena como mãe e os procedimentos necessários para estabelecer legalmente sua paternidade de Isabela. Também conversou com vizinhos confiáveis, pedindo que ficassem atentos a qualquer movimento suspeito na região. A rotina na fazenda continuou, mas com uma tensão subjacente que todos sentiam. Eduardo ensinou Isabela a cavalgar no pequeno pônei que comprou especialmente para ela, enquanto Helena se dedicava aos cuidados com Miguel e gradualmente assumia mais responsabilidades na administração doméstica da fazenda. Eduardo, disse Helena numa tarde, enquanto observavam Isabela brincar com os filhotes de cachorro no quintal. Eu preciso te pedir desculpas por todos esses anos perdidos. Sei que não há justificativa para ter privado você de conhecer sua própria filha. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Helena, não podemos mudar o passado. O que importa agora é o futuro que podemos construir juntos. Isabela é uma menina maravilhosa e você fez um bom trabalho criando-a. Mesmo assim, eu me sinto culpada todos os dias. Quando vejo vocês dois juntos, vejo o quanto são parecidos, o quanto ela herdou de você. É impossível não imaginar como teria sido diferente se eu tivesse sido honesta desde o início.
O importante é que agora estamos juntos, disse Eduardo pegando a mão de Helena, e não vou deixar que ninguém nos separe novamente. Mas as preocupações de Eduardo se mostraram justificadas quando, uma semana depois, um oficial de justiça apareceu na fazenda com uma intimação judicial. Antônio havia movido uma ação legal contestando a paternidade de Eduardo e exigindo um teste de DNA, além de solicitar a guarda provisória, tanto de Isabela quanto de Miguel, alegando que Helena era uma mãe inadequada. "Senhor Eduardo Mendes?", perguntou o oficial. "Preciso entregar-lhe esta documentação oficial. O senhor tem prazo de 15 dias para responder à ação judicial." Eduardo recebeu os papéis com as mãos trêmulas, lendo rapidamente o conteúdo que ameaçava destruir a família que acabara de encontrar. Helena ficou pálida ao saber do conteúdo da ação, e Isabela, percebendo a tensão dos adultos, se aproximou preocupada. "O que está acontecendo, papai?", perguntou Isabela, seus olhos grandes refletindo o medo que sentia. Eduardo se ajoelhou e abraçou sua filha. "Algumas pessoas querem questionar se eu sou realmente seu pai, mas não se preocupe. Vamos provar para todo mundo que somos uma família de verdade." Naquela noite, enquanto Isabela dormia e Miguel descansava no berço que Eduardo havia improvisado na fazenda, Helena e Eduardo conversaram sobre as estratégias para enfrentar o processo judicial. "Não podemos subestimar Antônio", disse Helena, embalando Miguel enquanto falava. "Ele tem recursos, influência política na cidade e não vai medir esforços para conseguir o que quer." "Mas nós temos algo que ele não tem", respondeu Eduardo. "Temos a verdade e temos o amor genuíno por essas crianças. Nenhum juiz sensato separará uma família unida por laços tão fortes." Eduardo estava decidido a lutar com todas as suas forças. No dia seguinte, dirigiu-se à cidade para se encontrar com o Dr. Marcelo, o advogado que havia contratado. O escritório simples, mas organizado, transmitia confiança. E o advogado, um homem de meia-idade com reputação impecável na região, ouviu atentamente toda a história. "A situação é complexa, mas não impossível", explicou o Dr. Marcelo após analisar todos os documentos. "Primeiro, vamos solicitar o teste de paternidade que eles exigem. Como você tem certeza de ser o pai de Isabela, isso só fortalecerá nossa posição. Segundo, precisamos documentar que Helena é uma mãe exemplar e que as crianças estão em ambiente seguro e amoroso." "E quanto ao Miguel?", perguntou Eduardo. "Ele nem é meu filho biológico, mas eu o amo como se fosse." "Isso pode ser complicado", admitiu o advogado. "Antônio tem direitos legais como o tio da criança, especialmente se conseguir provar que Helena não tem condições adequadas de criá-lo. Mas o fato de você ter ajudado no parto e estar cuidando da criança desde o nascimento pode ajudar." Eduardo voltou para casa com uma mistura de esperança e preocupação. Sabia que a batalha legal seria difícil, mas estava determinado a manter sua família unida, não importando o custo. Durante as semanas seguintes, a fazenda recebeu várias visitas. Assistentes sociais vieram avaliar as condições de vida das crianças. Um médico examinou Isabela e Miguel para atestar sua saúde, e vizinhos foram chamados a dar depoimentos sobre o caráter de Eduardo e Helena. Isabela, apesar da pouca idade, entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Uma tarde, enquanto ajudava Eduardo a alimentar os cavalos, ela perguntou: "Papai, se aqueles homens me levarem embora, eu posso voltar para casa quando ficar mais velha?" A pergunta partiu o coração de Eduardo. Ele se ajoelhou ao lado da filha, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Minha querida, não vou deixar que ninguém te leve embora. Somos uma família, e famílias ficam juntas. Mas e se o juiz disser que eu tenho que ir?", insistiu Isabela, sua voz pequena revelando todo o medo que sentia. "Então, lutaremos até que possamos ficar juntos novamente. Porque não importa onde você esteja, você sempre será minha filha, e eu
sempre serei seu pai. A coragem de Isabela diante da situação impressionava todos ao redor. Ela continuava ajudando com as tarefas da fazenda, cuidava do irmãozinho com carinho e até mesmo consolava Helena quando a via preocupada. O dia do julgamento finalmente chegou. Eduardo, Helena e Isabela se dirigiram ao tribunal da cidade, onde encontraram Antônio acompanhado de um advogado caro e bem vestido. O contraste entre os dois grupos era evidente. De um lado, uma família simples mas unida. Do outro, um homem rico determinado a conseguir o que queria a qualquer custo. O juiz Henrique Almeida era conhecido na região por sua sabedoria e senso de justiça. Homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ele ouviu atentamente todos os argumentos antes de tomar qualquer decisão. O advogado de Antônio apresentou sua argumentação primeiro. Meritíssimo, meu cliente está aqui preocupado com o bem-estar dessas crianças. Isabela Santos está crescendo em condições precárias numa fazenda isolada, longe de oportunidades educacionais adequadas. E o bebê Miguel, sendo herdeiro legítimo da família Ferreira, merece crescer com os recursos que essa família pode oferecer. Dr. Marcelo respondeu com firmeza. Excelência, essas crianças estão sendo criadas num ambiente de amor, segurança e valores sólidos. Eduardo Mendes é o pai biológico de Isabela, como comprova o teste de DNA que solicitamos. Helena é uma mãe dedicada que nunca negligenciou seus filhos. A verdadeira questão aqui não é sobre dinheiro ou status social, mas sobre o que é melhor para as crianças. O juiz, então, se dirigiu diretamente a Isabela. Menina, você compreende o que está acontecendo aqui? Sim, senhor juiz, respondeu Isabela com voz clara e determinada. O senhor Antônio quer me levar embora do meu papai Eduardo e da minha mamãe. E o que você quer? Quero ficar com minha família. Eduardo é meu pai verdadeiro e eu o amo. Não quero ir com o senhor Antônio. O juiz observou a interação entre Eduardo e Isabela, notando a naturalidade e o afeto autêntico entre eles. Em seguida, olhou para Antônio, cuja expressão revelava mais interesse financeiro do que amor paternal. Após uma longa deliberação, o juiz Almeida tomou sua decisão histórica, mas o que ele estava prestes a anunciar mudaria não apenas o futuro daquela família, mas estabeleceria um precedente que seria lembrado na região por anos. E ninguém na sala de audiência imaginava que essa decisão viria acompanhada de uma revelação final que transformaria completamente a situação. Considerando todos os fatos apresentados, os depoimentos ouvidos e principalmente o bem-estar das crianças, que deve sempre ser nossa prioridade principal, começou o juiz Almeida com voz solene. Determino que Isabela Santos permaneça sob os cuidados de Eduardo Mendes e Helena Santos. Um alívio visível tomou conta de Eduardo e Helena, enquanto Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Antônio, no entanto, ficou vermelho de raiva, claramente não esperando por aquela decisão. Além disso, continuou o juiz, os resultados do teste de DNA confirmam inequivocamente que Eduardo Mendes é o pai biológico de Isabela. Portanto, ele tem todos os direitos e deveres paternais sobre a criança. O martelo do juiz selou oficialmente a vitória da família. Eduardo sentiu como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros, enquanto Helena segurava Miguel com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Mas o juiz ainda não havia terminado. Quanto ao menor Miguel, embora reconheça os direitos de família do requerente, considero inadequado separar um bebê de poucos meses de sua mãe, especialmente quando esta demonstra plenas condições de cuidá-lo adequadamente. Antônio se levantou bruscamente, claramente furioso com a decisão. Isso é uma injustiça. Essas crianças estão sendo privadas de oportunidades que apenas nossa família pode oferecer. O juiz o olhou seriamente. Senhor Ferreira,
Riqueza material não substitui amor e cuidado familiar. Estas crianças estão em um lar seguro, com pais que as amam. A justiça foi feita aqui hoje. Quando saíram do tribunal, Isabela correu para abraçar Eduardo. Agora é oficial, papai. Agora todo mundo sabe que você é meu pai de verdade. Eduardo a levantou no ar, girando-a enquanto ela ria com alegria pura. Helena se aproximou com Miguel nos braços, e pela primeira vez, desde que se reencontraram, todos sentiram que verdadeiramente formavam uma família completa e protegida por lei. Nos dias que se seguiram à vitória judicial, a vida na fazenda tomou um rumo completamente novo. Eduardo formalizou uma proposta de casamento a Helena, não apenas por amor, mas para garantir que formassem uma unidade familiar sólida, que ninguém pudesse questionar novamente. Helena, disse Eduardo, numa manhã ensolarada, enquanto observavam Isabela ensinar truques para os filhotes de cachorro no quintal. Sei que já passamos por muita coisa, que cometemos erros no passado, mas você gostaria de se casar comigo? De verdade desta vez? Helena olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eduardo, não há nada no mundo que eu queira mais. Mas você tem certeza de que me perdoa completamente pelos anos perdidos? O passado é passado, respondeu Eduardo, pegando as mãos dela. O que importa é o futuro que vamos construir juntos, com nossas crianças, nesta fazenda que agora é nosso lar. O casamento foi simples, mas emocionante. Realizado na própria fazenda, com a presença de vizinhos e amigos da região. Isabela foi a dama de honra, carregando Miguel nos braços durante a cerimônia, enquanto o padre local oficiava a união sob um arco de flores que ela própria havia ajudado a decorar. Agora somos uma família de verdade mesmo, declarou Isabela após a cerimônia, abraçando os três, Eduardo, Helena e Miguel, num único abraço coletivo que simbolizava a união definitiva daqueles corações. Os meses seguintes trouxeram uma rotina de felicidade que Eduardo nunca havia experimentado. Acordava cedo para cuidar da fazenda, mas agora com a ajuda entusiástica de Isabela, que demonstrava talento natural para a agricultura. Helena transformara a casa num lar acolhedor, com flores nas janelas, refeições fartas na mesa e o som constante de risadas e conversas animadas. Miguel crescia saudável e alegre, e Eduardo descobriu que amá-lo como filho adotivo era tão natural quanto amar Isabela. O menino não carregava seu sangue, mas carregava seu coração, e isso era mais do que suficiente para fazer dele um pai dedicado. Papai Eduardo, disse Isabela numa tarde, enquanto ajudava a colher café maduro. Você acha que Miguel vai querer aprender sobre a fazenda quando crescer? Tenho certeza de que sim, respondeu Eduardo. E você vai ser uma professora excelente para ele, já que você está aprendendo tudo tão rápido. A menina sorriu com orgulho. Aos poucos, ela havia se tornado a ponte entre Eduardo e Miguel, traduzindo o carinho do pai adotivo em cuidados práticos que o bebê entendia através de seu amor fraternal. A fazenda prosperava mais do que nunca. Era como se a presença da família tivesse trazido sorte para a terra. As colheitas eram abundantes, os animais se reproduziam com saúde, e Eduardo descobriu uma energia renovada para expandir os negócios. Sabe o que eu estive pensando? Disse Helena numa noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. Poderíamos transformar parte da fazenda num local para receber outras famílias da cidade. Muitas pessoas gostariam de experimentar a vida no campo. Eduardo considerou a ideia. Turismo rural? Pode ser interessante, e Isabela adoraria mostrar a fazenda para outras crianças. E Miguel cresceria vendo que nossa casa é um lugar de acolhimento, assim como foi para nós naquela noite tempestuosa. A ideia germinou, e dentro de alguns meses, eles haviam construído 2 pequenas cabanas aconchegantes para hóspedes, criado um programa de atividades rurais e estabelecido a Fazenda Esperança como um dos destinos de turismo rural mais procurados da região.
Isabela se revelou uma guia natural, contando para os visitantes a história de como chegar ali numa noite de tempestade e encontrara não apenas abrigo, mas um lar verdadeiro. Sua narrativa tocava os corações das pessoas que partiam da fazenda levando mais do que lembranças. Levavam inspiração sobre a importância da família e do amor incondicional. Mas a verdadeira transformação não era apenas externa. Eduardo descobriu que sua capacidade de amar havia se multiplicado infinitamente. Não apenas amava Helena e as crianças, mas havia redescoberto sua conexão com a comunidade, com os vizinhos, com a vida em geral. "Sabe, Helena", disse ele numa tarde, observando Isabela ensinar Miguel, que já engatinhava, a alimentar as galinhas. "Passei 12 anos achando que estava protegendo meu coração do sofrimento, mas, na verdade, estava protegendo-o da felicidade também. E agora? Agora entendo que valeu a pena esperar. Valeu a pena passar por tudo isso para chegar até este momento com vocês, neste lugar, desta forma." Helena sorriu e pegou sua mão. "As melhores histórias sempre têm um final feliz, mesmo quando passamos por tempestades no meio do caminho." Do outro lado do quintal, Isabela levantou Miguel no ar, fazendo-o rir gargalhando, enquanto as galinhas ciscavam ao redor deles. A cena representava tudo o que Eduardo havia perdido e encontrado novamente. A alegria simples da vida em família, a magia dos pequenos momentos cotidianos e a certeza de que, independentemente das tempestades que pudessem vir, eles enfrentariam tudo juntos. Mas ainda havia uma última surpresa reservada para aquela família. Uma descoberta que conectaria definitivamente todos os pontos soltos da história e mostraria que, às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas para reunir pessoas que pertencem umas às outras. 1 ano após o casamento, a Fazenda Esperança havia se tornado não apenas um negócio próspero, mas um símbolo de recomeço e esperança na região. Famílias chegavam de cidades distantes, buscando a paz e a autenticidade, que Eduardo, Helena e as crianças ofereciam com naturalidade. A história de como se encontraram naquela noite tempestuosa havia se espalhado, inspirando muitas pessoas a acreditarem em segundas chances. Isabela, agora com 9 anos, havia se tornado uma pequena embaixadora da fazenda. Com a sabedoria de quem havia vivido experiências intensas para sua idade, ela recebia os hóspedes com um carinho que derretia corações adultos. Miguel, com mais de 1 ano, caminhava cambaleante pelos corredores da casa, seguindo Isabela para todo lado, como se ela fosse sua heroína pessoal. "Manaísa, Manaísa", balbuciava Miguel, estendendo os braços para a irmã sempre que ela aparecia. Eduardo observava essas interações com o coração transbordando de gratidão. Havia encontrado não apenas a família que sempre sonhara, mas uma razão maior para existir. A fazenda não era mais apenas sua propriedade, era um lar que irradiava amor para todos que por ali passavam. Em uma manhã de sábado, enquanto Eduardo organizava a documentação do negócio em seu escritório, Helena entrou carregando uma carta que havia chegado pelo correio. "É endereçada a você, mas o remetente é estranho", disse Helena, entregando o envelope. "Dr. Roberto Mendes, da capital." Eduardo franziu a testa. Não conhecia ninguém com esse nome, mas o sobrenome idêntico ao seu despertou sua curiosidade. Abriu cuidadosamente a carta e começou a ler, seus olhos se arregalando a cada linha. "O que é?" perguntou Helena, notando a expressão de choque no rosto do marido. É inacreditável", murmurou Eduardo, relendo a carta para ter certeza de que havia entendido corretamente. "Este Dr. Roberto Mendes diz que é meu irmão." "Seu irmão? Mas você sempre disse que era filho único." Eduardo continuou lendo. "Ele diz que foi adotado quando era bebê e que contratou um investigador particular para encontrar sua família biológica. Aparentemente, nossos pais tiveram 2 filhos,
mas as dificuldades financeiras os forçaram a entregar o mais novo para adoção. Helena se sentou ao lado de Eduardo, igualmente chocada com a revelação. E ele quer conhecer você? Ele diz na carta que mora na capital, é médico e que gostaria de se encontrar comigo se eu estivesse disposto. Helena, eu tenho um irmão e nunca soube. A descoberta mexeu profundamente com Eduardo. Durante toda a vida, acreditara ser filho único, herdeiro de uma fazenda que seus pais haviam construído com muito sacrifício. Nunca imaginara que existisse outro filho, entregue para a adoção antes mesmo que ele pudesse ter consciência de sua existência. "O que você quer fazer?" perguntou Helena. "Quero conhecê-lo", respondeu Eduardo sem hesitar. "Se ele é realmente meu irmão, se nossa família é maior do que eu imaginava, preciso saber." Eduardo escreveu uma resposta no mesmo dia, convidando Roberto para conhecer a fazenda. 2 semanas depois, um carro elegante subiu a estrada de terra, e dele desceu um homem de aproximadamente 40 anos, com traços que lembravam vagamente os de Eduardo, mas vestindo roupas caras e portando-se com a sofisticação de alguém acostumado à vida urbana. "Eduardo?" perguntou o homem, se aproximando com um sorriso nervoso. "Roberto", respondeu Eduardo, estendendo a mão, mas sendo surpreendido por um abraço caloroso. "Irmão", disse Roberto emocionado, "não acredito que finalmente encontrei você." O reencontro foi emocionante, mas também revelou diferenças marcantes entre os dois homens. Roberto havia crescido na cidade, tornado-se um médico bem-sucedido, casado com uma advogada influente, mas sem filhos. Sua vida era confortável materialmente, mas ele admitiu sentir um vazio que nunca conseguira preencher. "Sempre soube que era adotado", explicou Roberto durante o jantar, observando Isabela ajudar Miguel a comer. "Meus pais adotivos foram maravilhosos, me deram oportunidades incríveis, mas sempre senti que faltava algo. Uma conexão, uma raiz verdadeira." Eduardo compreendeu perfeitamente esse sentimento. "Eu também me senti assim por muitos anos, isolado, como se algo essencial estivesse faltando na minha vida." "E agora?" perguntou Roberto, notando o carinho com que Eduardo interagia com as crianças. "Agora encontrei minha família completa", respondeu Eduardo, sorrindo para Helena e as crianças. E aparentemente, essa família acabou de ficar maior ainda. Roberto passou o fim de semana na fazenda, e foi impossível não perceber como ele se encantou com a simplicidade e a autenticidade da vida rural. Isabela, sempre curiosa, fez 1000 perguntas sobre sua profissão, enquanto Miguel, com a espontaneidade das crianças pequenas, rapidamente adotou Roberto como mais um membro da família. Tio Beto!" gritava Miguel, correndo nos braços do tio recém-descoberto. No último dia da visita, Roberto fez uma proposta inesperada. "Eduardo, eu gostaria de investir na fazenda. Não para mudar nada do que vocês já construíram, mas para ajudar a expandir. Vocês criaram algo especial aqui, um lugar que cura as pessoas. Quero fazer parte disso." Eduardo ficou surpreso. "Roberto, isso é muito generoso, mas..." "Não é generosidade", interrompeu Roberto. "É necessidade. Eu tenho recursos financeiros, mas vocês têm algo que eu sempre procurei. Uma família verdadeira, um propósito real. Se me permitirem fazer parte desta história, seria a realização de um sonho de toda a vida." Helena olhou para Eduardo esperando sua decisão. Depois de alguns momentos de reflexão, Eduardo estendeu a mão para o irmão. "Bem-vindo à família, Roberto. Mas aqui você não vai ser apenas investidor, vai ser tio, vai ser parte desta casa." A parceria entre os irmãos transformou a Fazenda Esperança num verdadeiro complexo de turismo rural e bem-estar. Roberto trouxe conhecimentos médicos que permitiram criar programas de saúde preventiva e terapias alternativas, enquanto Eduardo manteve a essência familiar e acolhedora que fazia do local um refúgio especial.
Isabela ganhou não apenas um tio, mas um mentor que a incentivou a estudar, mostrando que ela podia manter suas raízes rurais, também desenvolvendo seu potencial intelectual. Miguel cresceu cercado de amor multiplicado, com 2 pais, uma mãe, uma irmã e agora um tio, que o adorava incondicionalmente. "Sabe o que é mais incrível?", disse Helena para Eduardo numa noite, observando Roberto contar histórias para as crianças na varanda. "Aquela tempestade que trouxe Isabela e Miguel até nós também acabou trazendo seu irmão. É como se o universo estivesse conspirando para reunir todas as pessoas que pertencem a esta família." Eduardo abraçou a esposa, contemplando a cena à sua frente. Roberto fazendo Isabela e Miguel rirem com suas histórias da cidade, os 3 unidos por laços que transcendiam genética ou circunstâncias. Havia algo mágico na forma como aquelas vidas se entrelaçaram, como se cada pessoa tivesse chegado no momento exato em que era mais necessária. "Às vezes penso", disse Eduardo, "que passei 12 anos sozinho não por castigo, mas por preparação. Precisava aprender a valorizar a família, a entender o que realmente importa para estar pronto quando vocês chegassem. E eu precisava passar pelo que passei com Robert, criar Isabela, enfrentar dificuldades para estar forte o suficiente para construir isto tudo com você", respondeu Helena. Enquanto conversavam, Isabela se aproximou correndo. "Papai, mamãe, tio Roberto disse que vai nos ensinar a fazer um jardim de plantas medicinais e que Miguel pode ajudar plantando as sementes." A alegria pura na voz de Isabela resumia tudo o que aquela família havia conquistado. Não apenas segurança ou estabilidade, mas a felicidade genuína de pertencer uns aos outros, de construir algo belo juntos, de saber que enfrentariam qualquer desafio futuro unidos e fortalecidos pelo amor que os conectava. Mas ainda havia uma última revelação esperando por eles. Algo que tornaria aquela história ainda mais extraordinária. E mostraria que, às vezes, os finais mais belos são apenas novos começos disfarçados. 2 anos depois da chegada de Roberto à fazenda, a vida havia encontrado um ritmo perfeito de felicidade e prosperidade. A Fazenda Esperança era agora reconhecida nacionalmente como um modelo de turismo rural sustentável e terapia familiar. Isabela, aos 11 anos, havia se tornado uma jovem confiante que transitava com facilidade entre os estudos avançados que o tio Roberto proporcionava e as responsabilidades práticas da fazenda que Eduardo lhe ensinava. Miguel, aos 3 anos, era uma criança radiante, que falava com fluência e demonstrava uma inteligência precoce que impressionava todos os visitantes. Sua personalidade alegre e carinhosa havia se tornado uma das principais atrações da fazenda. Hóspedes frequentemente comentavam sobre como a alegria contagiante do menino os fazia se sentir em casa instantaneamente. Em uma manhã de domingo, enquanto a família se preparava para mais um dia de atividades com os hóspedes, Helena fez um anúncio que deixou todos boquiabertos. "Tenho uma notícia para compartilhar com vocês. Vamos ter mais um bebê na família." O silêncio que se seguiu foi de pura alegria e surpresa. Eduardo a abraçou emocionado. Isabela gritou de felicidade. Miguel bateu palmas sem entender completamente, mas sentindo a energia positiva, e Roberto sorriu com lágrimas nos olhos. "Sério, mamãe? Vou ter mais um irmãozinho ou irmãzinha?" perguntou Isabela, já imaginando como seria ensinar tudo o que sabia para mais uma criança. "Sério", confirmou Helena, rindo da reação entusiástica da família. "E desta vez, todos nós vamos acompanhar desde o início." Eduardo sentiu uma emoção indescritível. Após ter perdido os primeiros anos de Isabela e ter adotado Miguel com amor, mas sem a experiência completa da paternidade desde o nascimento, agora teria a oportunidade de vivenciar cada momento da gestação e dos primeiros anos de vida de seu filho biológico com Helena.
Os meses que se seguiram foram repletos de preparativos carinhosos. Isabela assumiu o papel de irmã mais velha protetora, ajudando a preparar o quarto do bebê e lendo livros sobre como cuidar de recém-nascidos. Miguel, mesmo pequeno, parecia entender que algo especial estava acontecendo e, frequentemente, conversava com a barriga da mãe, cantando as canções que Isabela lhe ensinara. Roberto se tornou o médico particular da família, acompanhando cada detalhe da gravidez de Helena e garantindo que ela tivesse os melhores cuidados possíveis. Este bebê vai nascer cercado de tanto amor que será impossível não ser a criança mais feliz do mundo, brincava ele. Quando Helena entrou em trabalho de parto, foi uma experiência completamente diferente daquela noite tempestuosa anos atrás. Desta vez, eles estavam no hospital da cidade, com Roberto coordenando uma equipe médica experiente, enquanto Eduardo segurava a mão de Helena e Isabela cuidava de Miguel na sala de espera. O nascimento de Sofia foi um momento de pura magia. Eduardo chorou ao ouvir o primeiro choro da filha, sabendo que estava vivenciando algo que nunca imaginou possível. Ser pai desde o primeiro segundo de vida de sua criança, compartilhar esse momento com a mulher que amava, cercado pela família completa que haviam construído juntos. Ela é perfeita, murmurou Eduardo, segurando Sofia nos braços pela primeira vez, enquanto Helena sorria cansada, mas radiante. Quando voltaram para a fazenda, Isabela e Miguel receberam a irmãzinha como se ela fosse a princesa da família. Isabela assumiu responsabilidades de irmã mais velha com seriedade tocante, ajudando com as mamadas noturnas e ensinando Miguel a ser delicado com o bebê. "Papai", disse Isabela numa tarde, enquanto observavam Sofia dormir no berço que Roberto havia encomendado especialmente. "Lembra quando eu cheguei aqui naquela noite de chuva e perguntei se minha mãe podia dar à luz aqui?" "Lembro perfeitamente", respondeu Eduardo. "Foi a pergunta que mudou nossas vidas para sempre." "Pois é, eu trouxe Miguel, encontrei você e agora temos Sofia. É como se nossa família fosse crescendo com cada tempestade que enfrentamos." A reflexão de Isabela tocou profundamente Eduardo. Era verdade. Cada desafio que haviam enfrentado os havia tornado mais fortes e mais unidos. A tempestade que trouxe Helena e as crianças, a batalha legal contra Antônio, a descoberta de Roberto e agora a chegada de Sofia. Cada evento havia acrescentado uma nova dimensão de amor e completude às suas vidas. A Fazenda Esperança se tornou mais do que um negócio próspero. Tornou-se um símbolo de que famílias podem ser formadas de muitas maneiras diferentes, mas o amor verdadeiro é sempre o elemento que as mantém unidas. Hóspedes chegavam buscando descanso e partiam levando inspiração sobre a importância de abrir o coração para segundas chances. Roberto decidiu se mudar definitivamente para uma casa que construiu na propriedade, finalmente encontrando a paz e o propósito que havia procurado por toda a vida. Seu consultório médico na fazenda atendia não apenas hóspedes, mas também moradores locais que precisavam de cuidados médicos acessíveis. Em uma noite de verão, exatamente 5 anos após aquela tempestade que havia mudado tudo, Eduardo e Helena se sentaram na varanda observando as crianças brincarem no quintal. Isabela, agora uma adolescente responsável, empurrava Miguel num balanço, enquanto Roberto fazia cócegas em Sofia, que gargalhava alegremente. "Consegue acreditar em tudo o que aconteceu?" perguntou Helena, apoiando a cabeça no ombro de Eduardo. "Às vezes parece um sonho", respondeu Eduardo. "Mas então olho para você, para nossas crianças, para meu irmão, para tudo que construímos juntos e sei que é real, que merecemos cada momento de felicidade. E pensar que tudo começou com uma pergunta desesperada de uma criança, a pergunta certa, no momento certo para a pessoa certa", completou Eduardo. Isabela não sabia, mas quando perguntou se você podia dar à luz aqui,
Ela não estava apenas pedindo abrigo para uma noite, ela estava pedindo um lar para a vida toda. Enquanto conversavam, Sofia deu seus primeiros passos cambaleantes em direção aos pais, apoiada por Isabela, que gritava de alegria. Papai, mamãe, vejam! Sofia está andando! Eduardo e Helena correram para receber a filha caçula, que sorria orgulhosa de sua conquista. Roberto filmou o momento com o celular, enquanto Miguel batia palmas e gritava Sofia, Sofia, como se fosse a coisa mais incrível que já havia visto. Naquele momento, Eduardo compreendeu completamente o significado de plenitude. Não era apenas sobre ter uma família. Era sobre ter construído uma família baseada em amor incondicional, perdão, segundas chances e a coragem de abrir o coração mesmo após ser ferido. A Fazenda Esperança continuaria recebendo famílias em busca de renovação. Mas agora, Eduardo sabia que a verdadeira esperança estava ali, naquele círculo de amor que haviam criado juntos. Uma esperança que cresceria com cada criança que nascia, com cada desafio superado, com cada momento de alegria compartilhada. E assim, aquela pergunta desesperada de uma criança numa noite de tempestade, minha mãe pode dar à luz aqui, se transformou na fundação de uma família extraordinária que cresceu através do amor, da coragem e da capacidade de acreditar em segundas chances. A fazenda que um dia foi o refúgio de um homem ferido pelo passado se tornou o berço de uma história que inspiraria gerações. Eduardo nunca mais voltou a ser o homem solitário e amargurado que vivia isolado do mundo. Helena encontrou não apenas o amor verdadeiro, mas a força para ser a mãe e esposa que sempre sonhou ser. Isabela cresceu sabendo que pertencia a uma família que a escolheu e a amou desde o primeiro momento, enquanto Miguel e Sofia cresceriam cercados pelo amor incondicional de pais, irmãos e um tio que os adorava. Roberto finalmente compreendeu que sua busca por uma família não era sobre sangue ou genética, mas sobre escolha, compromisso e amor compartilhado. A Fazenda. Esperança se tornou sua casa verdadeira, o lugar onde ele podia ser não apenas um médico bem-sucedido, mas um irmão, um tio, uma parte essencial de algo maior que ele mesmo. As tempestades da vida, que antes separavam e destruíam, agora eram vistas como oportunidades de crescimento e renovação. Cada desafio enfrentado havia fortalecido os laços familiares. Cada lágrima derramada havia regado o solo onde floresceu um amor mais profundo e duradouro. E quando outros casais chegavam à fazenda carregando suas próprias dores e incertezas, encontravam não apenas um lugar para descansar, mas um exemplo vivo de que é possível reconstruir, perdoar e criar algo belo a partir dos fragmentos de sonhos quebrados. A pergunta que uma menina corajosa fez numa noite de desespero havia se transformado na resposta que muitas famílias procuravam. Sim, é possível começar de novo. Sim, é possível construir uma família baseada no amor verdadeiro. E sim, às vezes, as tempestades mais difíceis são apenas o prenúncio dos dias mais ensolarados que estão por vir. Na Fazenda Esperança, cada nascer do sol trazia a certeza renovada de que o amor sempre encontra um caminho e que as melhores histórias são aquelas escritas com o coração aberto para todas as possibilidades que a vida oferece. E assim, terminamos mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor familiar. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Já passou por algum momento em que uma pergunta simples mudou tudo? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias.
Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.